Bem, pessoal, hoje nós vamos dar andamento no nosso conteúdo de estrutura de dados, vamos falar sobre filas, tá? Mas o que é essa fila, né? A fila, pessoal, aqui na estrutura de dados, ela segue a mesma lógica que uma fila normal. Então, é um modo de estruturar os dados em fila. E qual que é a característica básica de uma fila? É o primeiro que entra, first in, é o primeiro que sai, first out, certo? Como é que é uma fila de supermercado? Eu sei que o primeiro cara que chega, né, se eu chego primeiro naquela fila, ali daquele caixa, eu vou ser o primeiro a ser atendido. O último que chega vai ser o último a ser atendido. Não é assim que funciona? Aqui também no banco, a gente sabe que essa senhorinha aqui, que deve ter chegado 3 horas da manhã do outro dia, ela vai ser a primeira a ser atendida, porque ela chegou primeiro. E essa moça aqui de vermelho, que já chegou lá meio-dia, então ela vai ser a última a ser atendida, né? Chegou por último, tá? Então essa mesma lógica de fila que a gente utiliza no nosso dia a dia, ela foi trazida para a computação, para a estrutura de dados, né? Para a organização de, dos dados na informática, tá? Então, na estrutura de fila, os acessos aos elementos eles também vão seguir uma regra, né? A implementação dela é a mesma coisa de uma pilha, certo? Só o que muda aqui é que aqui eu vou ter a ordem de saída dos elementos, né? Aqui na fila vai ser o seguinte: enquanto na pilha eu vou ter o último que entra é o primeiro que sai, né? Vocês lembram daquela questão do empilhamento de livros, né? O último livro que eu coloco na pilha é o primeiro que eu retiro. Aqui na fila é diferente. O primeiro elemento que entra é o primeiro que sai. E assim a gente vai fazendo a fila, tá bom? Então, basicamente, a diferença das duas estruturas é essa. Fila, first in, first out. Primeiro a entrar, primeiro a sair, certo? Ok, então a ideia fundamental aqui de uma fila é que a gente só pode inserir um elemento no final dela. Então, toda vez eu tenho uma fila aqui, uma estrutura de dados organizada em modo de fila, né? Eu tenho aqui um banco de dados, eu tenho uma estrutura de memória, uma fila de impressão e etc. Onde a regra é, toda vez que eu tiver um novo elemento, eu vou inserir aonde? No final dessa fila. Eu vou ter aquele meu array e sempre vai ser no final. E toda vez que eu precisar de um elemento, eu tenho que ir retirando da fila o primeiro que entrou. Então, digamos, se a gente tem aqui uma fila, né? E eu quero retirar o terceiro elemento dessa fila. O que eu preciso fazer? Eu preciso retirar o primeiro, retirar o segundo e depois eu retiro o terceiro, certo? Então essa é a forma que eu vou retirar os elementos da minha fila, tá bom? Lembrando sempre, first in, first out. Alguns exemplos de utilização de fila na computação. A gente tem uma fila de impressão, por exemplo. Se vocês observarem lá quando você começa a mandar imprimir, ela começa a criar uma filazinha de impressão ali. E ela sempre vai imprimir todos da forma que eles foram chegando, tá? Os documentos que foram chegando. A gente também tem também a fila de processos, que não é tão utilizada, que vocês vão inclusive estudar em sistemas operacionais, que a gente tem a fila de processos, né? Só que em sistemas operacionais se utiliza um artifício que são as prioridades. Para quê? Para mim poder furar essa fila de processo. Furar em qual modo? Ah, eu tenho um processo que é muito importante ser executado. Um processo aqui sei lá, do navegador, algum processo de algum programa que é importante. Então, esse processo ele vai ter uma prioridade maior. Então, ele vai ser executado mais rápido pelo processador, certo? Mas ainda assim vem essa lógica de fila de processos. Se a gente, quando vocês estiverem estudando lá em sistemas operacionais,
e o professor começar nas filas de processo, é essa mesma lógica aqui, tá? O primeiro processo que entra é o primeiro que é processado pela CPU. Com a diferença, quando a gente vai falando de sistemas operacionais, se estiverem vendo isso, é que lá eu vou ter as prioridades, né? Então eu vou conseguir fazer o fura-fila. É como aquele cara que chega lá no banco e ele conhece o gerente, né? Então você chega lá 8 da manhã e aquele cara já chega, você está lá esperando, o cara chega, é amigo do gerente, ele vai e é atendido e você fica lá só olhando para ele, esperando a sua vez, né? É mais ou menos isso. Outra funcionalidade é a troca de mensagens entre computadores numa rede, por exemplo. Então a gente tem vários computadores na rede e esses computadores estão se comunicando. Essa comunicação é feita a partir de uma fila, né? Então, o primeiro que manda, ele vai mandando os pacotes de acordo com que eles vão chegando, tá bom? E tem diversas funcionalidades aí as pilhas, né? Então, vocês imaginem o seguinte, opa, uma fila, deixa eu diminuir aqui para poder ver. Então, aqui, se uma impressora é compartilhada por várias máquinas, então a gente vai adotar uma estrutura para determinar qual documento será impresso primeiro, né? Então, mas só explicando um pouquinho melhor essa fila de impressão, né? Que às vezes a gente tem uma só impressora para vários computadores ali de um setor. A estratégia mais simples é tratar todas as requisições com a mesma prioridade para imprimir os documentos que foram submetidos, né? Ou seja, o primeiro a ser impresso, o primeiro a chegar é o primeiro a ser impresso, né? Mais uma vez falando aqui sobre prioridades, né? Que vocês vão ver muito lá em sistemas operacionais, certo? E eu trouxe aqui uma páginazinha da web que é extremamente simples, extremamente didática. Eu, eu Eu duvido muito que eu conseguiria fazer algo tão didático igual essa página aqui, para a gente entender esses conceitos iniciais de pilha. Que ele tá o link aí para vocês, né? Que aí tá aqui. O que é uma estrutura de dados? Fila. Então aqui explica algumas coisas, o que é uma fila, como funciona. Então aqui é interessante. Veja bem. Vocês imaginem, vamos imaginar aqui, deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui. Vamos imaginar aqui uma fila de banco, né? Que ao iniciar o primeiro atendimento, o primeiro usuário chega à fila e se posiciona no início, né? Então, de início, a nossa fila é essa aqui, ela está vazia, certo? A fila está vazia. E aí chegou esse usuário. Então, veja bem, aqui é o início e o fim da minha fila, certo? Ela não tem nada, ok. Agora eu tenho um elemento, esse elemento que chegou. Então agora eu tenho o início e o fim. Então, se a gente fizer uma consulta, qual é o início da fila? É esse elemento aqui. Qual é o final da fila? Continua sendo esse mesmo elemento, que ela só tem um elemento, tá? Então, o início e o fim é o mesmo elemento. Então, vamos ver agora. A partir daí, todos os usuários que chegaram à fila serão posicionados ao final dela. Essa funcionalidade é o que a gente vai chamar de encoded. Aqui é em inglês, né? Empilhamento, enfileirar. Então aqui a gente vai enfileirar o próximo elemento. Então, ó, agora aquele elemento primeiro, ele está aqui no início da fila, e um elemento que chegou depois, ele está em fim da fila, certo? Lembrando que o desenfileira é eu tirar o elemento da fila. Então sempre eu vou tirar do início. Aqui nós temos, ó, chegou mais elementos aqui nesse atendimento. Ó. Então a gente vai ter essa primeira, e assim foi indo. Cada um que foi chegando, foi indo. E esse novo elemento, ele sempre vai ser o final da fila. Tá bom? Então, digamos que agora sempre que um usuário for chamado para ser atendido, ele vai ser removido da fila, que é uma fila de espera. E o usuário da próxima posição passará a ser o início da fila. Essa funcionalidade é o que chamamos de remoção, ou dequeuer, né, que é o desenfileirar. Desenfileira. Então, aqui um exemplo. Esse primeiro elemento ele foi removido, correto? E agora o início da fila, o elemento que diz o início da fila, ele passou para cá. Então agora aquele que inicialmente era o segundo, ele já é o primeiro da fila, tá?
totalmente, muito parecido, na verdade, idêntico ao que a gente conhece como fila, né, no nosso dia a dia. Então, esse processo ele vai se repetir até que a fila esteja vazia e nenhum usuário deixe de ser atendido. Tá? Então, esse é a fila. Não tem muito o que a gente questionar, certo? E quais são as operações que eu preciso ter? Opa, aqui é fila. Quais operações que eu preciso ter em uma fila? Então, para implementar uma fila, devem ser capazes de inserir novos elementos em uma extremidade, que é o fim, e retirar os elementos da outra extremidade, que é o início. Ou seja, sempre que inserimos novos elementos no final da fila, e quando removemos um elemento U, há um elemento, opa, aqui ficou um pouquinho errado. Um elemento é retirado. Vou corrigir esse texto aqui. Então a ideia aqui, sempre que a gente inserir um novo elemento no final da fila, ou quando removemos um elemento do início da fila. Tá? Então basicamente a gente vai ter três funções básicas, que a gente vai verificar aqui na próxima aula o código delas. Que é inserir um elemento no fim, retirar um elemento no início e verificar se a fila está vazia. Certo? A gente vai ter esses três elementos aqui, inserir, retirar e verificar se ela está vazia. Tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer numa fila, nessa estrutura de dados, é isso aqui. Ok? Então, por hoje a nossa aula finaliza por aqui. Valeu, obrigado.